Aleluia! Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Toma o seu lugar. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Que grande privilégio nós temos. Alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é um Espírito que quebranta, que nos faz chorar, mas é um Espírito que nos fortalece e nos alegra também. Dá um aplauso para o Espírito Santo de Deus. Bem forte para o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Efésios capítulo 4, versículo 30, a Escritura diz: não entristeça o Espírito Santo. O Espírito da alegria. O Espírito da alegria. O livro de Efésios diz: não entristeça o Espírito Santo. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso é esse, que nós podemos mexer com suas emoções. Nós podemos tocar suas emoções. Que nos instrui a não entristecer seu coração. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que você foi selado para o dia da redenção. Este Espírito que selou cada um de nós. Nós somos selados na salvação, quando Ele vem habitar conosco, quando Ele vem morar no nosso coração. Esse Espírito que habita em seu coração, não o deixe triste. Cuide para não entristecê-lo. Como eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus? Versículo 31. Como? Não entristeça o Espírito Santo. Mas como eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus? Esse versículo vai nos mostrar algo que entristece o Espírito Santo de Deus, que talvez você nunca tenha percebido. E ele diz: não entristeça o Espírito Santo, mantenha longe de vós. Coloca na NVI para a gente, por favor, Eric. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e toda maldade. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Para você não entristecer o Espírito Santo de Deus, livre-se. Abra mão de amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. E eu fiquei olhando para esse versículo e me chamou muito a atenção que a amargura, um coração amargurado pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Preste muita atenção nisso. Que eu já vi muitas pessoas achando que o caminho de se aproximar, de se alegrar a Deus, é estar sempre triste, é demonstrar sempre tristeza, aflição. E para você conseguir demonstrar sempre tristeza e aflição, você precisa ter uma raiz, e a Bíblia chama a amargura de raiz. A gente vai ver daqui a pouquinho um versículo sobre raiz de amargura, que sustenta a tristeza, o desapontamento, o desânimo. Se você não quer entristecer o Espírito Santo de Deus, livre-se de toda amargura. Indignação, você sabe o que é? Ira, gritaria, calúnia. Cada um tem o seu nível de entendimento a respeito de maldade. Mas para falar da alegria no Espírito Santo, eu quero olhar um pouquinho com você nesse detalhe importante que mais me chamou a atenção, que é a amargura que entristece o Espírito Santo. Quando você olha para o versículo 32, ele diz: seja bondosos e compassivos uns para os outros. No versículo 31, ele fala de amargura, indignação e ira. São coisas que nós temos dentro de nós. Mas gritaria, calúnia e maldade são coisas que nós já projetamos a outros, por causa da indignação, da amargura e da ira que há em nós.
Então, entristecer o Espírito Santo não é só como eu ajo com os outros, o que eu faço com os outros, mas também aquilo que eu permito em mim. Quem está me acompanhando diz amém. Amargura, o amargo, aquilo que deixa a cara feia, aquilo que não é saboroso, aquilo que repugna, aquilo que demonstra na face, aquilo que a gente expressa naturalmente, quando entra dentro de nós. Se a amargura entristece o Espírito Santo, o que gera amargura nas pessoas? A primeira fonte de amargura na vida das pessoas, que eu quero abordar com você, é a vida financeira. A vida financeira pode tornar uma pessoa amarga. E não apenas a vida financeira torna amarga uma pessoa que tem uma vida financeira ruim, como a vida financeira pode afetar e impactar de uma forma amarga o coração de uma pessoa que tem uma boa condição financeira. No livro de Atos, capítulo 8, Pedro e João, eles foram enviados a Samaria, porque lá muitas pessoas estavam recebendo o Evangelho, e eles não tinham ainda aprendido a respeito do Espírito Santo. Então Pedro e João vão lá para ensinar a respeito do Espírito Santo, para orar por eles, para eles serem batizados no Espírito Santo. E eles chegam na cidade de Samaria, encontram com a igreja, encontram com os novos convertidos, aqueles que foram batizados nas águas. Eles ensinam, eles ministram, eles falam desse dom maravilhoso de Deus que é o Espírito Santo. Oram pelas pessoas, impuseram as mãos orando pelas pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. E agora, com o ensino, com a oração, com a imposição de mãos, aqueles que aceitaram Jesus recebem o Espírito Santo, são batizados no Espírito Santo. Há um grande mover do Espírito Santo. Dentre esses homens, versículo 18, havia um homem chamado Simão. Simão era um homem muito próspero, abundante em suas finanças. E ao ver tudo aquilo, ele faz um pedido aos apóstolos. A Pedro e João, ele diz: escute, quanto vocês querem para que vocês me forneçam esse poder de orar pelas pessoas, esse poder de colocar nas minhas mãos sobre as pessoas, para que elas recebam também o Espírito Santo. A resposta de Pedro para ele, no versículo 20, é intrigante. E ele diz: que pereça você com o seu dinheiro, você e o seu dinheiro. Você está pensando que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você pensa que é com dinheiro que você alcança os dons de Deus? A presença do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo? Você não tem parte nenhuma neste ministério. Esse seu coração não está reto diante de Deus. Arrependa-se. Talvez o Senhor perdoe esse pensamento, pois vejo que você, verso 23, está cheio de amargura. A amargura pode se manifestar na vida de uma pessoa que não tem condições financeiras. Então tudo que lhe falta pode lhe tornar amarga. Sua vida pode tornar amarga por suas insatisfações do que não tem.
Mas uma pessoa pode se tornar amarga, cheia de amargura também, tendo condições financeiras. Uma pessoa pode se tornar amarga, com boas condições financeiras, quando ela não tem o Espírito Santo de Deus. Por mais bens que uma pessoa tenha, por maior que seja por melhor que seja a sua condição financeira, existe ainda algo nela que lhe falta. É a presença do Espírito Santo. Este dom divino, o Espírito da alegria, o Espírito que traz o reino da alegria. Uma pessoa que tem boas condições financeiras, ela tem muitas vezes esse comportamento. O comportamento de não precisar dos outros, de não necessitar dos outros. Simão não quer precisar que alguém coloque a mão na cabeça dele. Simão não quer precisar que alguém ore por ele. A amargura torna as pessoas independentes. Você está me acompanhando, sim ou não? E uma pessoa independente que não valoriza a oração e a imposição de mão um dos outros, ela se torna amarga. Ela se tornou altiva, soberba. Ela está sobre os outros. Ela saiu da posição de receber e ela só quer estar na posição de poder administrar na vida dos outros. E Pedro está dizendo para ele: tem algo de muito errado no seu coração. Você está cheio de amargura. O que Deus dá de graça, o dinheiro não pode comprar. Quero ouvir um amém bem forte. E Ele está dizendo: livre-se. Livre-se de toda a amargura. Livre-se do que está amargo em você. Deixe de lado, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Pessoas vivem amargas quando, como eu já disse, também tem dificuldades financeiras. Amargas por causa do carro que ainda não tem, ou por causa do carro que tem, mas ainda não é o suficiente. Por causa da roupa que não pode comprar. Amargas por causa dos móveis que ainda não são como quer. Amargas por causa da casa própria que ainda não conseguiu comprar. Amargas pelo salário que recebem, pela insatisfação das suas reservas financeiras. Apocalipse capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. A Escritura diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. Ele está escrevendo à igreja, para você que tem o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Livre-se de toda a amargura. Ouça o que o Espírito Santo diz. Estas são as palavras, verso 7, daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Posso ouvir um glória a Deus? Livre-se de toda a amargura. Quais são as causas da sua amargura? O que tem te deixado amargo e por isso entristecido o Espírito Santo de Deus? E agora, por o Espírito Santo de Deus estar triste, você não consegue ter acesso à alegria do Espírito que te fortalece. Não se torne amargo por causa das finanças, nem por aquilo que você tem, muito menos por aquilo que você não tem. Posso ouvir um amém? O que Deus quer entregar na sua vida, Ele pode até escolher utilizar o dinheiro como um instrumento para fazer chegar até você, mas Ele não se limita a isso. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Aquilo que Ele não liberar para a sua vida,
nem com todo o dinheiro do mundo você não vai conseguir ter acesso à alegria e paz. Mas aquilo que Ele declarar sobre a sua vida, ainda que não haja dinheiro, não existe nada que possa impedir de fazer chegar até você. Não viva amargurado por aquilo que você não tem. O que você precisa é do reino de Deus, da busca ao reino de Deus. Esse rei vive em você, e se Ele se agradar de você, o seu clamor, a sua resposta, a sua provisão vai chegar até a sua vida. Aplaude Ele. Não há motivos para você viver amargurado. Como eu posso me livrar da amargura? Pastor, eu percebi, eu tenho vivido amargurado, amargo. Como eu posso me livrar de toda a amargura? 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, capítulo 1, nos conta a história de Ana. Ana, que vivia amargurada por um milagre que ela precisava, pois um filho que ela tanto sonhava, ela ainda não tinha. Então ela estava amargurada por aquilo que não tinha, algo que ela não tinha. No versículo 10, a Escritura diz que ela, com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11, ela faz um voto de dedicação, de entrega daquilo que ela tanto buscava, de entrega ao Senhor. O que ela fez como voto foi dizer: Deus, isso que tanto me traz amargura, se o Senhor resolver, não será só meu, será também seu, será nosso. Eu não quero mais entristecer o Espírito Santo. Então, se eu alcanço esse milagre, se o Senhor tira de mim essa amargura, eu estou santificando ao Senhor, nós vamos juntos nos alegrar pela manifestação do milagre na minha vida. Então o que eu faço? Como eu posso me livrar da amargura? Primeiro você precisa identificar, aceitar, reconhecer, analisar, sondar o seu coração e encontrar se há aí amargura. Identificou? Existe um lugar para chorar. O Senhor não te quer chorando a vida inteira amargurado. Mas se você precisa chorar por causa da amargura, existe um lugar, se chama altar, se chama os pés de Jesus. Neste lugar você pode chorar muito. Você pode chorar tudo que você tiver que chorar. Quero ouvir um glória a Deus. Então identifique se você tem amarguras em seu coração. Segundo, chore na presença de Deus. Terceiro, não chore apenas, mas também ore. Fale com Deus. O que tem te amargurado? Por que do seu choro? E santifique a Ele o seu milagre. Coloque diante dele dizendo: Deus, esse milagre que o Senhor vai fazer, o Senhor está envolvido nesse propósito. Dê propósito para o seu milagre. Posso ouvir um amém? No versículo, a partir do versículo 24, nós vemos agora a Ana voltando para este mesmo lugar, a casa do Senhor, onde ela tinha um dia chorado amargurado. E ela volta lá com o seu milagre. Ela volta para cumprir o seu voto. Ela volta para cumprir o voto. Ela traz a sua oferta. Ela traz o seu voto, ela traz o menino. Versículo 26 é muito interessante, que ela diz assim: meu Senhor, tão certo como vive o meu Senhor. Em outras versões diz: eu juro pela minha vida, eu te garanto que eu sou aquela mulher que esteve aqui ao lado do Senhor orando, chorando amargurada aquele dia. Eu sei que eu estou irreconhecível. Eu sei que eu não estou mais com aquela cara. Eu sei que eu não tenho mais aquela cara de amarga. Eu sei que eu estou completamente mudado. Eu sei que eu estou muito diferente. Eu sei que eu estou irreconhecível. O Senhor fez de mim uma nova criatura. Ele tirou de mim toda a amargura. A glória dele agora é manifesta na minha vida. Agora que a amargura foi embora, que eu identifiquei, chorei, orei, envolvi o Senhor no meu milagre, agora eu vivo na alegria do reino de Deus. Agora eu vivo na alegria do Espírito Santo. E eu garanto para você, ainda que seja difícil de me reconhecer, essa sou eu. Quando você abre mão da sua amargura no altar, aos pés do Senhor,
Deus, Ele faz manifestar os milagres dEle na sua vida. Ele te transforma, Ele muda a sua feição, Ele muda a sua expressão, Ele muda a sua atmosfera, Ele muda a sua linguagem corporal, o seu posicionamento, Ele muda a sua vibe. Ei, o reino de Deus é um reino de alegria, e quando você participa da alegria do reino, você se torna irreconhecível. Deus quer fazer você sair daqui nessa noite diferente de tudo que essa amargura tem conseguido fazer através de você. Se prepare para uma semana onde você estará irreconhecível, porque a alegria do Senhor transforma você. Aplaude esse Deus transformador. Aleluia, aleluia. João 16:24 nos diz que Jesus, Ele tem prazer de fazer milagres na nossa vida. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peça e receberão. Até agora você só está triste, amargurado, insatisfeito. Existe um caminho para a alegria do reino. Peça em meu nome. O nome de Jesus tem poder para você acessar e tirar e transformar da sua vida tudo que te amargura. Porque Ele quer fazer, porque Ele tem prazer em atender as minhas demandas, os meus pedidos. Bom, porque Ele tem prazer em ver uma igreja alegre, Ele tem prazer em ver um povo feliz. Ele diz: peça e receberão, para que a sua alegria seja completa. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino da alegria no Espírito Santo exige que você abra a mão e troque toda a sua amargura pelos seus milagres. Se você está interessado, sim ou não? Aleluia! Você vai sair daqui não mais amargo, você vai sair daqui doce e feliz, porque eu creio que você está entendendo, recebendo, crendo nessa mensagem, e eu creio nessa palavra que transforma a nossa vida. Amém? Aleluia! Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4 a seguir. Alegre-se sempre no Senhor. E ele reforça e diz: alegre-se. Alegre-se, o reino de Deus é um reino de alegria. Alegre-se. Onde eu me alegro? Eu me alegro no Senhor. Ah, pastor, e as amarguras, e os amargos, e os desgostos, e as tristezas que vêm na minha vida. Ah, eu corro para o altar, e nele eu encontro alegria, nele eu me alegro no Senhor. Quando eu o busco, eu encontro o seu reino, Ele é o rei deste reino, e quando eu encontro a alegria, não tem como ela não me envolver. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite, que têm vivido muito tempo amargas, tristes, infelizes. Deus quer te colocar em um novo nível, mais excelente, o nível de alegria no Espírito Santo de Deus. Então, glória a Deus bem forte. Seja a sua amabilidade, versículo 5, conhecida por todas, não sua tristeza, não sua amargura. Já viu aquela pessoa amarga que faz questão que todos conheçam a amargura dela? Já viu aquela pessoa triste que faz questão que todos conheçam a tristeza dela? Já viu aquela pessoa que faz questão que todos conheçam a luta dela, como a vida dela é triste e difícil, e batalha, é luta, viu? É muita luta, é difícil, sabe? As pessoas, escuta, ele está dizendo: ei, não é isso, o reino de Deus não é isso, o reino do Espírito, a manifestação do Espírito através da sua vida, não é esse o propósito. Traz o seu clamor, a sua lágrima, a sua dificuldade ao Senhor. Não seja conhecido por isso. Seja conhecido pelas suas vitórias, seja conhecido pelas suas conquistas, seja conhecido pelo amor que flui através de você. Quero um glória a Deus bem forte. Aleluia, aleluia. Versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplica, e com gratidão, apresente o seu pedido a Deus. Está difícil? Tem barreira? Tem resistência?
Apresente o seu pedido a Deus e seja conhecido por todos pelo amor que está na sua vida, pela alegria, pelas conquistas, pelos milagres que você vive de glória em glória, na presença do Senhor, de fé em fé, na presença do Senhor. Escute, existem muitas razões para você viver amargurado, mas existe um lugar para você ser lavado, transformado, fortalecido. Existe um lugar onde o seu milagre acontece, o amor te invade, ai, a alegria toma conta de você, e a amabilidade que está na sua vida e você vive, esse será o seu testemunho. Dá um aplauso ao Espírito Santo de Deus. Não mais lamento. Diga comigo, não mais chororô. Fala, eu não quero ser conhecido assim. Eu não quero ser conhecido assim. O livro de Lamentações do Novo Testamento, o Jeremias do Novo Testamento. Seja conhecido pela sua amabilidade, amém? Lucas 10:17. Jesus está treinando, ensinando a respeito do reino, da autoridade do reino. E agora Ele vai ensinar a respeito da operação do Espírito Santo. Fala bem forte comigo, o Espírito Santo. Eu sei que Ele está ensinando sobre a operação do Espírito Santo, porque quando questionado se era de Deus, se Jesus era de Deus ou não, Ele diz assim: se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, verdadeiramente é chegado a vós o reino de Deus. E Ele se referia ao poder do Espírito Santo, a parceria, a presença do Espírito Santo. E agora Ele treina 72 homens e manda eles numa missão. Eles vão a essa missão. Expulsar demônio? Jesus, o Senhor está mandando, né? Vamos. Curar? Agora a gente vai ter que ministrar cura? O Senhor está mandando, então vamos. Mas eles voltaram. Depois da experiência com o Espírito Santo, eles voltaram e encontraram Jesus. E olha só o versículo 17. Eles voltaram alegres. Quando você vive debaixo da unção, do poder, do propósito do Espírito Santo, quando você vive na presença do Espírito Santo, e não importa onde você vai, o que você tenha que enfrentar, o desafio que você tenha que vencer, quando você voltar, você vai voltar cheio de alegria na presença de Jesus. Eles voltaram alegres. Jesus, até os demônios se submetem em teu nome. E Jesus no 18 responde a eles: eles têm que submeter sim. Satanás já caiu, dá uma glória a Deus bem forte. E vocês são meus discípulos, vocês são filhos, vocês são herdeiros do reino. A autoridade do reino é para vocês. O reino de Deus é um reino de alegria no Espírito Santo, de unção no Espírito Santo, de autoridade no Espírito Santo. Eu lhes dei autoridades para pisar cobras e escorpiões. Eu dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano, nada vai tocar a sua colheita. Este inimigo, este principado, esse enviado das trevas que tenta pisotear e destruir sua colheita, não se preocupe com isso. Eu dei autoridade para a igreja, para pisar e destruir, desfazer toda a autoridade das trevas. Aí ele diz assim: vocês perceberam a autoridade que você tem? Está cheio de alegria, está feliz porque viu o que o Espírito Santo estava fazendo na vida dos outros, cheio de alegria. Ok. Agora deixa eu ensinar para vocês. Deixa eu ensinar para vocês agora um nível mais alto de alegria. Contudo, verso 20. Contudo, alegrem-se. Não só porque os espíritos se submetem a vocês. Sua alegria não pode ficar baseada nisso. Essa não é a raiz, a fonte, a base. Lógico, você se alegra, fica satisfeito em ver o mover do Espírito Santo. Mas essa não é a base, essa não é a raiz da sua alegria. Não só por isso, mas se alegrem, porque os seus nomes estão escritos. Você tem motivo para se livrar dessa amargura. Você
você tem uma grande razão para vencer toda tristeza. Você tem um bom motivo para você levantar a sua cabeça e para mais uma semana enfrentar o que vier pela frente em nome de Jesus. Podem estar falando de você, podem estar caluniando você, podem estar difamando você, sim, podem estar falando todo tipo de mal contra você, sim, podem estar falando abobrinhas por aí nos grupos, na internet, pode ser que isso esteja acontecendo, mas existe um lugar intocável, existe um lugar que você realmente é conhecido, por dentro e por fora, por tudo que você faz, pelo propósito do seu coração. Existe um céu que te conhece, existe um livro, que é o livro não dos mortos, não dos fracos, não dos amargurados, existe um livro que é o livro dos vivos, é o livro da vida. Alegre-se, seu nome está lá, o seu nome está escrito lá, o céu te conhece, o Espírito da alegria te conhece. Se alegre. Quando o seu nome é mencionado, os anjos sabem de quem eles estão falando. Então se alegre. Você tem motivo para se alegrar. Seu nome está escrito lá. Eu estou com muito dinheiro. Eu estou abastado. Mas estou amargurado. Se alegre. Seu nome está no livro da vida. Está tão difícil, os boletos estão chegando, a doença que tem que enfrentar, a pessoa que eu estou orando. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração, se alegre, seu nome está escrito no livro da vida. Cadê um glória a Deus? Naquela hora, Jesus, o reino de Deus, e a alegria no Espírito Santo, naquela hora, Jesus vê os seus filhos impactando a vida das pessoas, quebrando correntes, expulsando demônios, curando o enfermo, anunciando o reino. Naquela hora, Jesus vê os seus filhos com alegria. Eles estavam cheios de alegria por um motivo, Jesus dá outro motivo para eles se alegrarem ainda mais. Vocês estão alegres por causa disso? Olha, tem outra razão, seu nome está no livro da vida. Jesus vê a alegria dos seus discípulos, dos seus filhos, aumentando. Essa é a hora. Naquela hora. Não que eles estavam amargurados, tristes. Falaram, Jesus, deixa eu te falar aqui como que é a luta, a resistência, aqueles demônios, aquela operação. Não, na hora da alegria dos seus filhos, naquela hora. Na hora que eles estão alegres. A Escritura diz, naquela hora. Exultando no Espírito Santo. Se alegrando no Espírito Santo, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque estas coisas o Senhor escondeu dos sábios dos sábios e cultos, mas o Senhor revelou aos simples. Sim, Pai, assim foi do seu agrado. Versículo seguinte, a Escritura diz, então ele se voltou para os seus discípulos e disse em particular, felizes, 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 versículo 23, felizes, felizes, bem-aventurados os olhos que veem o que vocês viram. Naquela hora, na hora que você está feliz, tem uma razão para estar feliz, e você ainda lembra que o seu nome está no livro da vida, e a sua felicidade aumenta. Naquela hora, Jesus exulta no Espírito Santo. Escute, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, vivendo amargo, vivendo amargurado, não. Alegre Jesus, alegre o Espírito Santo, vivendo de alegria em alegria, avançando de alegria em alegria, encontrando motivos para se alegrar e se aprofundando em motivos para se alegrar. Conforme você se alegra, isso alegra o coração de Jesus, isso alegra o coração do Pai. Quer alegrar o coração de Jesus? Quer alegrar o Espírito Santo de Deus? Não quero entristecer o Espírito Santo de Deus? Aprenda a abrir mão, a livrar-se. Você tem que decidir se livrar de toda amargura. Aí sim, o Espírito está lá, estará alegre em você, e você vai poder perceber isso, e a alegria dele vai te fortalecer cada vez mais. Dá um aplauso ao Espírito Santo de Deus, pois sua alegria é a minha força. Salmo 51 foi escrito quando Davi estava amargurado. Salmo 51 foi escrito quando Davi cometeu graves pecados. Além do seu adultério,
um assassinato. E agora ele está mal, agora ele está amargurado, agora ele está triste, arrependido. Chega um momento que ele não aguenta mais e ele vai para a presença do Senhor. Salmo 51, versículo 7 e versículo 8. Ele fala: Senhor, eu errei, eu estou impuro, eu estou mal, eu pequei, então me purifica com o hisopo. Então, se o Senhor me purificar, eu vou ficar puro. Me lava, e eu vou ficar mais branco do que a neve, mais alvo do que a neve serei. Tem canções a respeito disso. Tem debates teológicos a respeito disso. Mas ele diz mais. Ele diz assim: Senhor, isso que tem me amargurado, me purifica. Eu quero o teu perdão. E olha o versículo 8 que ele diz: o homem segundo o coração de Deus faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Júbilo e alegria. Talvez você está aqui hoje amargurado pelos piores erros que você já cometeu na sua vida. Hoje, ontem, semana passada, última década, faz 20, 30 anos, e isso ainda te amargura. Você já confessou, você já foi purificado. O que você precisa é o versículo 8. Você precisa ouvir de novo de júbilo e de alegria. E é o que eu estou falando com você nessa noite, sobre júbilo e alegria. Haja júbilo, haja alegria na sua vida, em nome de Jesus. E ele diz assim: e os ossos que esmagastes vão se alegrar também. O mais profundo do seu ser vai estar vivo, cheio de alegria, quando você decide abrir mão da amargura, e quando você ouve sobre júbilo e sobre alegria. Eu estou fazendo a minha parte, te pregar que o reino de Deus é um reino de alegria, que o Espírito Santo é o Espírito de alegria, que Ele pode alegrar você, que Ele pode trazer cura para você. A sua parte é abrir mão de toda amargura. Você vai fazer a sua parte, resistir toda amargura que tentar tomar lugar na sua vida, sim ou não? Olha no versículo 11 e 12, ele diz: não me expulses da tua presença, não tire de mim o teu Espírito Santo. O Espírito está presente, senão ele não pedia para não tirar, ele pediria para devolver. O Espírito está presente, mas está entristecido, pois o coração de Davi está amargurado. Faz-me ouvir de júbilo, faz-me ouvir de alegria, me purifica, permaneça em mim o teu Espírito. Versículo 12, só que eu não quero só ter o teu Espírito, eu quero de volta a alegria. Eu quero de volta a alegria principal, a da salvação. Você pode ter o Espírito Santo e escolher viver uma vida amargurada. Você pode ter o Espírito Santo e escolher ser um crente amargo. Você pode ter o Espírito Santo e entristecê-lo constantemente, preservando essa amargura. E Ele está dizendo: não, o que você precisa, o que te sustenta não é isso. O que você precisa de volta é a alegria da salvação. Posso ouvir um amém? Quando Neemias reconstrói a cidade de Jerusalém, as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo as Escrituras, estão sendo ensinados exatamente o que as Escrituras queriam dizer. Eles estão aprendendo, não é só uma leitura, eles estão aprendendo a respeito do reino de Deus. E eles estão muito tocados, quebrantados, chorando. Versículo 10, Neemias diz para eles: ei, quando vocês saírem, tudo bem, vocês choraram, entristeceram, viram, sentiram esse quebrantamento, a amargura de tudo que sofremos até agora, mas quando vocês saírem, comam e bebam do melhor que tiver, reparta com quem nada tem. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeça, não permita viver entristecidos. Você chorou, mas isso você deixou aos pés da cruz nos nossos dias. Isso você deixou no altar, deixou na presença do Senhor. Esse é o dia do Senhor. Não leve essa tristeza para casa, para a vida de vocês, porque é a alegria do Senhor que vai te fortalecer. É a alegria do Senhor que é a sua força. Se acalme,
versículo 11, ele diz: e no 12, a Escritura diz que o povo saiu para comemorar com grande alegria. Você pode aplaudir que a palavra de Deus ministrada traz alegrias nas nossas vidas. Provérbios capítulo 14, Provérbios 14, versículo 10. Nós vamos ver, o grupo de louvor vai subir? Vai? O grupo de louvor pode ir preparando. No livro de Provérbios capítulo 14, versículo 10, nos ensina que um coração amargo tem dificuldades para receber a alegria. Cada coração conhece sua própria amargura. E se você olha para o coração e você vê a amargura, ele diz no restante do versículo 14, versículo 10, ele diz: não há quem possa partilhar sua alegria. Se seu coração é um coração amargo, quando alguém quer compartilhar alegrias com você, você tem dificuldade para receber. Porque você conhece o amargo da sua própria vida. Aí você não consegue compartilhar, você não consegue receber, você não consegue ter empatia com a alegria das pessoas. Não existe motivo, você está amargo, não existe motivo para se alegrar. Então, se você não tem motivo para se alegrar, você não entende, não acha que os outros têm que estar alegres. Aí você não consegue receber a alegria. E às vezes as pessoas estão compartilhando de grandes coisas que o Senhor fez, e o coração amargo não consegue receber. Troque esse coração por um coração aberto para receber alegria. Provérbios 21, 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. Essa palavra irritada, o original dela, essa irritação, ela tem de raiz a amargura. Você vai encontrar uma versão que traz a tradução hebraica mais próxima do original. Uma mulher briguenta e amargurada. Vê se você encontra para a gente, Eric. Eu vejo muitas esposas conhecendo esse versículo. E eu sempre vi esposas dizendo que não querem ser uma mulher briguenta. Cadê as esposas aqui? Deixa eu dar um oi para você. Pastor, eu não sei porque que a minha mulher é tão briguenta, porque ela briga tanto. Por quê? Porque eu não sei, não entendo. É porque ela está amargurada. É melhor viver no deserto que como uma mulher amargurada. E por causa da sua amargura, ela vive brigando. É por isso que o seu marido se isola tanto. É por isso que você vê ele se alegrando com os outros e não com você. Seu coração está amargurado, não consegue receber a alegria que está nele, ele não consegue partilhar. Lembra do versículo anterior? E é por isso que ele se isola. Não é só por causa da briga, é por causa da amargura. E ele está falando a respeito de mulher, não somente de esposa. Então uma mulher briguenta e amargurada também afasta de si os próprios filhos. Uma mulher amargurada não afasta só os de sua casa. Se você afasta os da própria casa que mais te ama, imagina os outros. Essa é a ideia do provérbio. Escute, se você está afastando de você, se estão isolando de você aqueles que mais te amam, é preciso curar o amargo do coração. Provérbios 21, 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Aqui ele traz para dentro da casa do casamento. Uma mulher murmuradora e briguenta, amarga e briguenta. Deus está te propondo algo tão lindo hoje. Você abrir mão das suas amarguras. Às vezes a mulher vive amarga e tem como objetivo só não brigar. Eu não vou brigar. Não, pastor, eu já falei, eu não vou mais falar nada.
Eu não vou mais brigar, eu não vou mais brigar. Eu já decidi, eu não brigo. Eu não vou ser aquela mulher lá de Provérbios briguenta. Que lindo, glória a Deus. Mas não é só não brigar. É também o que fica dentro do coração, a amargura do coração. É aí que Deus quer tocar hoje. Deus não quer só acabar com a briga. Deus quer acabar com a amargura. Não entristeça o Espírito Santo. Livre-se de toda amargura. Posso ouvir um amém? Eu tenho tanto mais para te falar sobre o Espírito da alegria, mas a gente só tem 5 minutos. Eu quero orar a respeito disso. Fica de pé no